Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória em nome do Senhor Jesus. Nessa oportunidade eu quero cumprimentar a todos os internautas, todos os irmãos, na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui ao meu lado o mensageiro Jabes. Aceite a paz do Senhor. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta para levar até vocês, para todo o Brasil, para o mundo, onde tiver pessoas nos acompanhando. Um homem de Deus chamado Paulo. Nesta ocasião, ele estava preso. A luta veio, ele foi preso e mesmo na cadeia, o Espírito de Deus falou com ele e ele ficou muito preocupado com a igreja evangélica da época. E ali na cadeia ele fez uma carta, que essa carta vai ser lida para vocês, para todos nós. Fez uma carta dolorosa para o povo se preparar. Ele diz, e a gente entende o que eu vou falar hoje. Satanás é um espírito poderoso. Haja visto que ele foi anjo. Era o anjo mais poderoso que estava do lado de Deus, que pecou, praticou a iniquidade. E Deus derrubou. Ele foi derrubado dos céus. Para chegar até lá foi uma luta muito grande. Mas vamos de cara ler a grande mensagem de Paulo, falando à igreja de Efésios. Pode ler. Capítulo 6, no versículo 10. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando ele escreveu essa carta, ele sabia que o demônio foi um anjo muito forte do lado de Deus. Então, se ele foi anjo, quando ele foi derrubado, Deus tirou a luz dele, mas a inteligência ficou. Então ele é um espírito poderoso com capacidade de derrubar quem quer que seja, o homem ou a mulher, o mais poderoso aqui na terra. Se não abrir o olho, o diabo derruba. Porque ele tem toda a inteligência, porque ele tem uma formação muito forte. O reitor dele foi Deus. Ele aprendeu tudo com Deus. Quando ele foi derrubado dos céus para a terra, já virado em demônio, quer dizer, o demônio veio de lá. Então ele ficou com a inteligência. Então aqui embaixo, até eu acho que essa carta de Paulo, se vocês prestarem atenção na leitura, a gente percebe que Paulo está preocupadíssimo. Quando ele diz para se armar de todas as armaduras de Deus, para ficar firme contra as ciladas e astutas do diabo. Aí ele diz aí, ele vai ler, que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas é contra os principados, as forças espirituais do mal, até nas regiões celestiais. Pode ler. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Vai da pessoa que está ouvindo a mensagem lida na palavra de Deus aqui, para você entender o que Deus está falando. O que Paulo está explicando em uma carta que ele manda à igreja de Efésios, pedindo para o povo orar sem cessar, e que a nossa luta não é contra nem a carne nem o sangue, é contra os principados, Satanás, as forças espirituais do mal, até nas regiões celestes. Pode ler. Porque não temos que lutar contra carne e sangue,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Está mandando tomar todas as armaduras de Deus. Quer dizer, tem que orar sem cessar, aprender a jejuar, fazer consagração, pedir misericórdia que Deus ouve. Tem que se humilhar, como está naquela mensagem que a gente deve ler mais tarde, para a pessoa orar, se humilhar, orar e buscar a presença de Deus, que tudo isso é fácil. Difícil mesmo é a última palavra quando diz assim: e convertei dos maus caminhos. Aí, o que a pessoa pedir para Deus, Deus vai ouvir e vai dar a vitória. Vamos cortar, ver onde você está aí, para a gente fazer uma oração, para acabar de enfeitar a pregação de hoje. Grande Deus, eu me alegro em nome de Jesus, de ter esse privilégio, de abrir a palavra de Deus e falar sobre a preocupação do homem de Deus que estava preso na ocasião. E lá no cárcere, na cadeia, o Espírito de Deus pegou ele e ele fez essa carta maravilhosa, que nós vamos dar sequência, vamos ler até o fim. Ele pedindo para o povo se preparar de todas as maneiras. Agora vocês vejam que nós estamos diante de um problema mundial que nunca houve, desde que o mundo é mundo, nunca houve. Se falava tanto de uma guerra mundial, você vê, nenhuma guerra mataria tanta gente, que a guerra tem os locais de matar gente, morrer. E a doença está indo nas favelas, está indo nos índios, desde o povo mais poderoso, rico, até o mais pobre. E continua, coisa está preta. A vacina veio, mas a gente percebe que Deus está triste com a humanidade, porque o problema continua. Você falou que nós estávamos comentando que antes de ontem que tinha morrido 3.820, e agora de ontem já mudou. Quase 4.000. Quanto? 4.195. Mais de 4.195. Quer dizer, é impressionante de você não dormir de noite. Vocês estão escutando que as pessoas que morreram em 24 horas, praticamente de um dia. É impressionante. Então, preste atenção. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos com a palavra e eu peço a Deus, em nome de Jesus, que Deus abra o coração das pessoas e que as pessoas derem lugar ao Espírito Santo para você compreender a palavra e depois praticar tudo aquilo que a Bíblia está falando. Ser fiel até a morte, está escrito, e herdarás a coroa da vida. Então, para herdar a coroa da vida, tem pano para manga, tem que lutar. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Deus é Deus, e Ele é cheio de misericórdia. Eu peço a Deus que abra a mente de cada um para ouvir esta palavra. Vamos dar sequência na carta de Paulo aos Efésios. Pode ler. No versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Só apaga os dardos de Satanás se fazer esse mandamento que Deus está falando. Repete esse versículo aí. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você vê, nós temos esse privilégio vindo de Deus,
que temos poder de apagar todos os dados inflamados do inimigo. A gente fica alegre, mesmo com essa pandemia, com o que está acontecendo, tanta morte, que a coisa está feia, mais que feia, mas Deus está tendo misericórdia. Pode continuar. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O grande apóstolo Paulo, quando ele encerra a carta, ele tem o privilégio de dizer: ore também por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Quer dizer, tão abençoado como ele era, mas ele estava pedindo para os irmãos orar, para que nunca ele falasse as coisas dele mesmo, mas que o Espírito Santo continuasse usando a boca dele. Terminou? Agora, antes de nós ler, entrar na mensagem, o mundo não sabe total, muita gente sabe de onde veio o demônio. Porque se fala em demônio, por exemplo, na Bíblia, vê onde está escrito, para você citar aí, sobre o gadareno. Quer ler um pedaço? Só um homem endemoniado na cidade de Gadaro, que amedrontou a cidade inteira, amedrontou todas as mulheres e homens e crianças. O homem era tão perturbado que andava sem roupa, urrava como animal, dormia no meio dos animais. No final ele foi dormir, foi morar nas catatumbas, no cemitério. E esse homem, ele foi liberto quando Jesus visitou a cidade de Gadaro, num braço do mar, quando a canoa veio, parou bem no local onde tinha o cemitério no morro, onde ele morava. Quando ele viu Jesus, estremeceu. Jesus deve ter falado qualquer palavra, que ele vai dizer assim: o que tem tu conosco, Jesus de Nazaré? Veja que a palavra, o que tem tu conosco, não falou com eu. Já estava dizendo que não era um só, era muitos. Eu não vou fazer essa pregação, nós vamos entrar em outros campos, mas vou dar mais uma explicação, presta atenção. Esse homem, ele assombrava a cidade, andava sem roupa, foi preso várias vezes. As autoridades prenderam, mas ele não ficava em cadeia. A Bíblia diz que ele quebrava todas as correntes se amarrassem ele. Não havia prisão. Esse homem dominava, assombrava a cidade inteira. E quando Jesus desceu do barco, que ele saiu do Acatatumba, ele disse: o que tem tu conosco, Jesus de Nazaré? Naquele diálogo com Jesus, o Senhor perguntou como é o seu nome, antes de repreendê-lo. Ele disse assim: eu me chamo Legião, porque estamos muitos. Vê onde é que está escrito para falar, fale aí. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, no versículo 7, 8 e 9. O meu nome é Legião, porque somos muitos. E mais tarde, a pregação explica direitinho. Jesus expulsou o demônio, e pelo cálculo feito, que os espíritos que saíram do homem, entrou nos porcos. Ali manava muitos porcos, naquele morro. Tinha vários donos. E o homem pediu para Jesus:
sabia que não tinha jeito, que tinha que sair do corpo do homem, pediu permissão para entrar nos porcos. Jesus se calou, mas repreendeu. E conforme repreendeu, os demônios saíam do homem e entravam nos porcos. Então por aí você tem a base firme. Quantos demônios tinha no corpo dele? Porque a Bíblia diz que era cerca de 2.000 demônios. É muito grande essa mensagem. Leia aí para me ver. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, no versículo 11. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro. E era quase 2.000. E afogou-se no mar. A Bíblia fala que era quase 2.000. Então, cerca de 2.000 demônios saiu de um homem. Saía do homem e entrava nos porcos. Morreu 10 porcos, 20, 40, 100, 200. Foi morrendo o porco até o último. Quando saiu o último demônio do homem, morreu também o último porco. Rolava de morro abaixo e caía no mar. A gente não estava lá, mas a gente imagina, foi um terror. Isso aconteceu diante de Jesus. E o homem ficou completamente curado. Quando saiu o último demônio dele, ele se tampou com as mãos, fez gestos que queria cobrir a nudez, porque ele percebeu que estava nu. Então está claro que ele não via, ele estava nu, mas não sabia que ele estava nu. A pessoa endemoniada que mata, que rouba, que faz milhares de coisas na terra, não vê. É coisas terríveis. Coisas que vocês vêem na televisão, matança, são manifestação de demônio. Por exemplo, eu vou só citar que o Brasil todo viu. Aquele homem, não sei se era deputado ou não, que no balcão, na frente das câmeras, ele começou a passar a mão na mulher. Muita gente viu, ou todo mundo viu. A mulher empurrou ele por 2 vezes. Então, para o mundo que estava vendo aquilo na televisão, como eu vi também, não sabia o que era. O homem tem que pagar pelo que fez. Só que na verdade verdadeira, ele mesmo não fez nada, ele não viu. Na minha cabeça, uma força espiritual dessas que estava no Gadareno encostou nele. E ele fez sem ver. Então quantas pessoas que não matam e assaltam, pratica danos e mais danos sem ver. A pessoa é conduzida pelo demônio, o diabo usa a pessoa. Por isso que eu digo, as pessoas que aceitaram Jesus, fique alegre, porque o diabo tem poder de usar o homem para matar, roubar e destruir. Mas do outro lado, Deus tem poder de levantar homem como eu e muitos outros que estão espalhados sobre a terra para trazer a palavra de salvação e arrancar a pessoa do inferno. Você leu tudo, não? Leu. Então eu mandei ler porque para vocês terem uma ideia. Então, cerca de 2.000 demônios saiu do homem. E a gente leu para confirmar. Mas a leitura mesmo de hoje, que a gente vai falar, é sobre o anjo, que ele era o chefão do Jardim do Éden. Deus havia entregado a este anjo todo o Jardim do Éden. E ele era o dono, praticamente, das pedras preciosas. Vocês, na sequência da palavra, vocês vão ver. É uma coisa impressionante.
Deus pegou esse anjo, ele quis, ele fez. E fez do anjo um anjo diferente. A Bíblia diz que Deus deu para ele uma riqueza e formosura. Para quem está na internet, vocês sabem, a formosura quer dizer beleza. Então ele se tornou o anjo dos mais bonitos de todos os anjos que habitavam nos céus. Ele encantava no céu, no meio dos anjos. E justamente, além da beleza que Deus deu para ele, a Bíblia diz que Deus deu para ele uma grande riqueza. Ficou riquíssimo em sabedoria. Então a inteligência dele não dá nem para explicar. Ele chegou a ser quase um Deus. Deus levantou ele como braço direito. Só que ele não soube conciliar. Ele deixou entrar a vaidade. E ele pecou contra Deus. Ele praticou a iniquidade. Pela leitura, você vai observar. Na leitura, no começo, a Bíblia vai falando sobre ele e fala, tu eras. Então não é mais, pode ler. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele é, que Deus deu, ó. Estavas no Éden, o jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido. Já começou, tu eras, como é que fala? Tu eras querubim... Se eras não é mais, ó, tu eras, vai. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Perfeito eras no teu caminho, quer dizer, não é mais. Agora, vamos parar só um pouquinho. Se esse anjo, super preparado por Deus, Deus deu para ele tudo isso que você está ouvindo, que estamos lendo. Se ele caiu, se rebeliou, virou demônio. Agora imagina, os homens na terra precisam orar sem cessar. Às vezes a pessoa pensa que é grande e não é. Pode continuar. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus. Antes Deus está explicando. Ele era um anjo fiel. Mas ele praticou a iniquidade. É uma mensagem que fala até com os pregadores, para tomarem muito cuidado com a matéria, os desejos carnais, que faz o homem de Deus praticar o adultério, a maior iniquidade. E também faz o homem de Deus se despertar por dinheiro, fica enxergando as coisas materiais. Você era assim? Como que era no começo? Porque esse anjo, ele não era assim. Pode ler. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Este anjo, ele virou Satanás. Mais tarde Deus tira a luz dele
E ele é derrubado. A derrubada dele está no 12 ou 14. Apocalipse 12, 7. A gente vai ler mais tarde. A queda de Satanás. Só que para chegar até a hora de derrubar ele dos céus para a terra, deu pano para manga, foi difícil. Porque ele já estava lutando nos céus com os seus anjos. Porque quando ele se rebeliou, que Deus tirou a luz dele, Deus tirou também a luz de 1/3 dos anjos que estavam apoiando ele. Então a gente entende, quem é crente não pode apoiar coisas erradas. Você não pode fazer apologia ao erro. Porque este anjo, ele teve apoio de muitos anjos. Quando Deus apertou ele, para ver se ele se humilhava, ele falou para Deus que ele não estava só. Até parece com briga de crente aqui na terra, as divisões da igreja. Que ele disse, eu não estou só. E Deus perguntou para os anjos, quem é que estava do lado dele? E a Bíblia diz que se manifestou 1/3 dos anjos. Muitos anjos. Que se manifestou que estava do lado dele. Parece contenda e separação, divisão de igreja. Viu? Aquele mundo de anjos que estava do lado dele, deu força para ele continuar, se aprofundar no erro. Quer dizer, esse grande anjo poderoso virou o diabo. É impressionante, pode ler. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Quer dizer, Deus está prevenindo a cada um de nós, principalmente pessoas que não eram nada. Na igreja você era um crente de banco. Quem sabe hoje você é um pregador, uma pessoa que está lá em cima. É esse povo que está lá em cima que é obrigado a tomar muito cuidado. Ainda dá tempo você voltar atrás. Dá tempo você se humilhar. Este anjo poderoso que Deus levantou, ele não deu lugar ao Espírito Santo. Ele continuou com o coração firme. Ele se achava superpoderoso, ou melhor, ele se achava um Deus. Você já visto que essa contenda é que ele queria o trono de Deus. Ele nem lembrava que 2 reis não podem sentar no mesmo trono. Ele queria ser Deus lá dos céus. Quer dizer, se Deus não tivesse derrubado ele e a coisa continuasse, então teria 2 deuses. Quer dizer, um povo aceitava um Deus e outro aceitava outro Deus. Só que existe um Deus só. Este anjo, Deus apertou ele de todas as maneiras para ele se humilhar. Pela leitura vocês observam. Mas ele não se humilhou, porque ele se achava poderoso. Essa mensagem é Deus falando com gente pela internet. Ele se achava poderoso. Achava que para ele não tinha queda. Que tudo estava bom. Mas Deus estava revoltado. Quando Deus revolta, ele derruba. Quando Deus revolta, ele age. Olha o que nós estamos vendo no Brasil e no mundo. É ou não é a revolta de Deus? Deus está revoltado ou não está? Morrendo gente em toda a terra. No meio dos índios, nas favelas. No meio da sociedade. Desde o mais alto, o mais rico, até o mais pobre. Estão usando a máscara, tem que tampar o rosto. Você viu o que Deus fez? Para o povo entender que Deus é Deus. Olha aí o comércio no mundo inteiro.
O povo está agora além da doença. Quem está morrendo, morreu. Quem está vivo, está enfrentando a fome, as consequências da enfermidade. Quer dizer, é incrível. É de você não dormir de noite, se você abrir a mente e entender essa mensagem. O anjo poderoso, agora, Deus está revoltado com ele. Pode ler. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra. Aí está dizendo que ele foi transformado. Toda aquela humildade dele, aquela coisa espiritual. E ele era poderoso, ele tinha tudo ao seu favor. Tem aquela parte que fala das pedras, vai ler aí? Ou está para trás? Então vamos lá, pode ler. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. É uma coisa triste. Quer dizer, quem está ouvindo a palavra de Deus, principalmente quem prega a palavra de Deus como eu, precisa tomar muito cuidado para não esquecer quem você era. E lembrar que você não vai viver eternamente, não. Está bem próximo para nós comparecer diante do tribunal do Senhor. Toda a terra vai ter que ser julgada. Vai ter que dar conta a Deus. Tudo quanto você fizer na terra. Essa mensagem é a Bíblia falando. Ela fala com a pessoa. Eu queria dizer de toda a minha alma, seja humilde. Se você escorregou no tobogã da vida, o dinheiro fez você ficar vaidoso, não é mais o que era. Eu lhe peço, volte atrás. Deus está lhe dando uma chance de voltar atrás, porque até a luta desse anjo foi grande. Deus lutando para ele se arrepender. Deus lutou até a hora que ele disse: eu não estou só, tem muitos anjos ao meu favor. E Deus pergunta: quem está a favor? Manifestou 1/3 dos anjos. Eu vou adiantar. Então, quando Deus apagou a luz, assoprou que apagou a luz dele, e deu o nome para ele, disse Deus, a gente vai chegar lá: você agora se chamarás diabo, sedutor do homem, da humanidade. E com ele, aquela multidão de anjos também. Todos Deus tirou a luz e ficaram todos nas trevas. Daqui a pouco a gente vai ler. Quando chegou a hora da derrubada do dragão, que é o demônio, dos céus para a terra, foi derrubado também legiões de anjos, 1/3 dos anjos, que virou Exu, virou demônio. Viu? E é provado, é porque, não sei se o tempo dá, a gente aqui pode falar bastante, não pode? É impressionante. É tanto que mais tarde, se der tempo, eu vou mostrar ele provando que o trono dele era na terra. Foi quando Jesus foi batizado que ele foi brecar o batismo, não conseguiu. Voltou para o inferno, foi vaiado pelos os adeptos, os demônios. Falou lá no inferno para as pessoas bater tambor, fazer todo tipo de macumba, que ele ia voltar. Que esse homem chamado Jesus estava subindo ao monte para orar e jejuar 40 dias com 40 noites. É tanto que ele foi e acompanhou. E foi nesse quadro, ele acompanhando Jesus, que houve uma coisa muito séria. Quando ele
prova, a gente pode até ler depois. Prova que o trono dele é na terra. Que ele chega a dizer para Jesus, primeiro teve a parte dos pães, que ele diz, tu és o Filho de Deus, está com fome, faz as pedras virar pão, tudo bem. Jesus repreendeu, mas mais tarde ele diz assim, Jesus, tudo aqui na terra, todas as riquezas, todos os poderes da terra, as maiores riquezas, os cabarés, todas as vaidades do homem, tudo me pertence. Quer dizer, tudo pertencia a ele. E ele disse, eu quero dar para quem eu quero. Eu quero dar para você, Jesus. É uma coisa terrível. Jesus disse para ele, está escrito, Satanás, adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Aí foi quando o demônio explodiu, foi o final de tudo. Ele explodiu. Foi inchando, ficou que nem uma bola inflável, explodiu. Aí os anjos aparecem e pegam Jesus e levam para Jerusalém. Mas pode continuar. Terminou? Então preste atenção. Vamos nos preparar para ler a derrubada. Mas antes, eu quero frisar bem essa parte. Este anjo, diante do Senhor, Deus estava irado com ele. Quando fala irado, a gente vê a doença na terra. Com certeza, Deus está irado com o homem. E quando Deus está irado, ele age. Deus está irado com esse ex-anjo. Já não é nem mais anjo de luz. Foi nessa hora que Deus... Tu leu essa parte? Não. Que Deus tirou a luz dele. Apagou a luz. E disse, chamarás diabo. Essa parte você leu? Vê se tem a parte. Pode ler. Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não mais prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Agora, o meu pensamento para os internautas. Vejam bem, não é brincadeira e não é fácil você se livrar corretamente do demônio sem você fazer alguma coisa forte. Porque ele é inteligente. Ele aprendeu com o próprio Deus. Ele virou anjo das trevas, foi derrubado para fundar o ministério dele aqui embaixo. Depois a gente vai ler aquela parte que eu li, você procura aí. Para provar que o ministério dele é na terra. Eu falei, mas se você quiser achar, Jesus, Deus falando. O demônio diante de Deus. Jesus é Deus. Tu és o Filho de Deus. Eu quero te dar todas as riquezas da terra. Eu falei todas. Vai ler, não vai? Para você simplesmente se prostrar e me adorar. Falou para Jesus cara a cara. E Jesus disse, está escrito, Satanás. Pode ler. Evangelho de São Vou falar Mateus. lendo para você ver. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, no versículo 8.
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Fale direito onde está escrito, que eu falei sem ler. São Mateus, capítulo 4, versículo 8. Ele disse: todas as riquezas da terra, na sua cabeça. O que eram as riquezas? Todos os reinos do mundo e a glória deles. Todos os reinos do mundo. É o que ele fala. Reino do futebol, das boates, das novelas. Todos os reinos. Pode repetir aí. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo. Então ele deve ter feito aparecer diante de Jesus como se fosse um telão. Ele mostrou todas as riquezas. Está vendo aí? É tudo meu. Pode ler. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Agora veja a necessidade que o mundo tem, o mundo evangélico, de se converter. Porque ser crente e andar com a Bíblia, tudo bem. Eu quero ver a pessoa se converter. A pessoa deixar o mal. Porque quando a pessoa se batiza, o homem velho, aquela pessoa antiga, pecaminosa, sumiu. E ali surge no batismo uma nova criatura. E essa nova criatura tem que ter uma vida correta, como anjo diante de Deus. Vejo agora a queda de Satanás. Pode ler o capítulo todo. A derrubada dele dos céus para a terra. Agora vocês vejam, alguém vai dizer assim: mas Deus não é tão misericordioso? Como que Deus sabe que nós estamos aqui na terra e vai derrubar o demônio para cá? Mas obrigado ver que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenha vida eterna. O diabo foi derrubado para formar o inferno aqui. Mas só que aqui na terra não é minha morada. Não é morada de nenhum de nós. É? Não. A nossa morada é na Canaã celestial. Vê que o próprio Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. E eu voltarei para levar vocês. Ser crente é coisa séria. Ser crente de verdade verdadeira. Deixar a mentira, deixar o pecado, a ganância por coisas materiais. Matar a carne e vivificar o espírito. Vivificar o espírito. Está na Bíblia. Ser crente é bonito falar. Agora, gostoso mesmo é se converter. O Espírito de Deus está falando com cada um de nós. Precisamos melhorar. Quem diria que você ficou vivo para ver o que o mundo nunca tinha visto? O que está acontecendo dessa doença e enfermidade, o mundo nunca viu. Nunca houve. E a coisa ainda está pegando fogo no mundo inteiro. Veio agora o recurso das vacinas, mas mesmo a pessoa vacinada precisa continuar mantendo a disciplina dada pelo governo e pelos ministérios da saúde. Não é brincadeira, não. Nós estamos diante de Deus. Você vai ler? Veja a leitura da queda. Nessa altura, você tem que entender
que houve uma guerra muito grande para derrubar. Não foi apenas chegar e pegar ele e jogar. A Bíblia diz que ele, no céu, lá no céu, está escrito, houve batalha. Fale o que é batalha. Luta. Luta. Uma guerra, né? Houve batalha, guerra nos céus. O dragão com seus anjos. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão e os seus anjos. Quer dizer, ela já tinha os anjos de luz, que era do lado de Deus, e os anjos das trevas. Quer dizer, quando Satanás foi derrubado para formar o ministério dele aqui embaixo, ele já tinha uma multidão de obreiros satânicos. Porque 1/3 dos anjos foram derrubados, viraram demônios. Todos os anjos. E ele, o chefe, Deus tirou a luz. É tanto que quem é crente é batizado nas águas. Se você quer um remédio, se você quer uma ajuda para sair de uma luta, para vencer um problema, você tem que orar. É no poder da oração, que a oração, ela produz luz. E o diabo, ele é cego. Aonde tem a luz de Deus, ele não vai. Por isso que é difícil orar. Quer dizer, quem está me ouvindo é um privilégio eu poder falar o que eu estou falando. É um encontro maravilhoso pela internet. Aprenda a orar, que se você orar e receber a luz de Deus, Satanás vai correr de você. Tudo vai melhorar. A luz de Deus, a oração produz luz. E a luz espanta o inimigo. Quando o demônio, como está escrito, houve batalha nos céus, Miguel e seus anjos lutam contra o dragão. Então vocês têm que entender que não foi empurrar. Teve uma guerra, pá. Uma guerra talvez demorada nos céus. Uma coisa terrível para derrubar Satanás e os seus anjos. Pode ler. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Mas o que é batalha? A guerra, né? Guerra. A luta. Porque ele foi expulso do céu, mas não queria sair. Tá bom. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Essa palavra não prevaleceram, quer dizer, não ficaram no céu. Virou demônio. É que nem uma pessoa errada na igreja. A pessoa tem que sair, ou por bem ou por mal. Deus tira a pessoa errada. Se tiver alguém crente me ouvindo e descobrir que você está errado, pode depressa pedir perdão a Deus e deixar o erro. O erro leva o homem para o inferno. Pode ler. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. O nome dele é Diabo e Satanás. Pode ler. Que engana todo o povo. E os seus anjos foram lançados com ele. E os seus anjos o quê? Foram lançados com ele. Os anjos foram lançados com ele. Os anjos que apoiaram ele. Quer dizer, pessoas de Deus não podem apoiar pessoas erradas na igreja. Você tem que estar do lado da luz. O lado das trevas é para lá. Quer dizer que é um tipo de pregação que eu tenho que fazer é o ano inteiro. Porque eu estou falando, mas estou me convertendo mais. Porque eu tenho ouvido, eu estou ouvindo eu falar. É uma coisa séria. A grande luta para limpar os céus, que estava sujo. Um anjo poderoso pecou. Ele praticou a iniquidade.
E a iniquidade que ele praticou foi desejando coisas materiais. Se fosse agora, seria dinheiro, não é assim? Fosse hoje. Era dinheiro. Ele praticou a iniquidade. Então, ser crente é coisa séria. Passarás os céus e a terra, mas essa palavra nunca passará. Nós estamos num tempo difícil. Nunca houve o que está acontecendo na terra. Deus revoltado. Falei há tempos atrás que quando Deus lançou o olhar sobre a terra, que descobriu Sodoma e Gomorra no pecado, não só de carne e sexo, mas idolatria, tudo. O pecado estava tão grande que não dava para consertar. Que nem aquela pregação que eu fiz da cidade de Nínive, que Deus levantou Jonas para salvar. E ele era um pregador e ele pisou na bola, como diz o povo. Ao invés de ir no mandamento de Deus, ele virou a cabeça e foi para Tarso. E aí a mão de Deus pesou no navio. Ele foi parar no mar para morrer. E ainda Deus pediu para o anjo, para o peixe, abrir a boca e tragar ele. E da barriga do peixe ele fez a oração. E ele disse, das entranhas do inferno, não fala? Ele clamou a Deus. E ali Deus ordenou o peixe. A gente chama de baleia, mas é um grande peixe. Mandou que a baleia fosse por dentro d'água, é claro, até a cidade de Nínive. E chegando lá, na praia, no lugar que Deus tinha mandado ele, que ele foi para o outro lado. Se tiver alguém rebelde diante de Deus, de qualquer igreja, que não é o homem que salva não, quem salva é Deus. A salvação vem de Deus, vem de nosso Senhor Jesus Cristo, que através do Espírito Santo, Ele fala com você. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Eu sinto a mão de Deus te puxar. Precisa se converter. Não fique a favor de pessoas carnais, venenosas. Deixe cair por terra todo o mal. Que Deus levante você como uma pessoa limpa. Esse demônio que foi derrubado, ele formou seu ministério. E quando ele apareceu para Jesus, que foi batizado, que foi na terra, foi aqui, ele disse lá que todas as riquezas da terra eram dele e que ele queria dar para Jesus. A gente leu aí. Eu dou para quem eu quero dar para você, Jesus. Simplesmente para você se prostrar e me adorar. Jesus repeliu dizendo, afasta-te, Satanás. Está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Viu? É um tipo de coisa que eu estou falando para vocês me ajudarem. Tem que falar muitas vezes na igreja. Parece que eu estou nas casas, na internet, vendo como é que estão as pessoas. Está todo mundo se maravilhado diante de Deus com essa pregação de hoje, essa explicação. Deus existe, Ele está presente. Você terminou? Pode fechar a Bíblia e você vai fazer uma oração. Eu oro e passo para você. Você já pega na hora. Meu Deus, eu quero aproveitar essa oportunidade que eu estou com o sangue quente. A própria palavra me esquentou. E agora eu lhe peço um pedido de toda a minha alma. Sei, Senhor, que estás zangado, triste com a humanidade. A humanidade que está agora penando nas mãos da doença de Satanás. Mas Deus tenha misericórdia, não só do teu povo, mas do mundo que está penando. Porque o outro povo que não é de igreja, não conhece a palavra. Deve ser abençoado pela grande misericórdia de Deus. Mas eu peço que Deus mande a bênção na sua casa. Você não está vendo, mas na sua cabeça
está entrando uma luz do Espírito Santo. Deus está fazendo uma obra. Deus está arrancando a doença, a enfermidade. Deus está mandando você se levantar do burraio. Se levante da sujeira e receba uma nova vida. No nome de Jesus Cristo, nós damos sequência à oração. Grande e eterno Deus, nesta oportunidade gloriosa, nós queremos, ó grande Senhor, mais uma vez suplicar a sua misericórdia, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus compassivo. O Senhor é um Deus perdoador. Olha, grande Senhor, para cada um de nós. Olha, grande Senhor, pela humanidade que tanto tem sofrido com todo este mal. O Senhor é o Deus de providência. Sim, grande Senhor, é em Ti que está a nossa confiança. Cremos, grande Senhor, através do poder da Sua palavra, que o Senhor realiza milagres. O Senhor opera sinais, prodígios e maravilhas. As nossas vidas, eterno Deus, estão sim em tuas santas mãos. Derrama dos altos céus a sua bênção, a sua maravilhosa graça. Visita os lares, as famílias, o seu povo, a sua igreja. Sim, grande Senhor, e toca com as tuas santas e potentes mãos, confirmando a sua bênção e a sua maravilhosa graça, no poder e na autoridade da sua palavra, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus. Eu quero dizer obrigado ao apóstolo Paulo, mas obrigado de verdade por escrever essa carta linda para a igreja, que eu aproveitei hoje para levar para o povo. Apóstolo Paulo, que escreveu tudo isso porque era preparado, e agora a sua mensagem, que foi levada pela internet, deve mudar a vida de muita gente. Eu quero que Deus lhe abençoe. E gostaria de você entrar em contato comigo. Pega o telefone da matriz. O telefone, vou ver se eu acerto. 32707875. Falei certo? 3207-7875. 3207. E como é que eu falei? Você falou 3270. Falei o contrário. 3207-7875. Eu vou repetir. 3207-7875. Liga, fala dessa pregação que você ouviu pela internet. Fale para as meninas lá, elas falam para mim. Eu fico contente. Eu quero que Deus lhe abençoe. Nós vamos ficar vindo aqui, com a igreja vazia, falando pela internet. Só que eu falei há 15 dias atrás que tudo isso vai passar. Eu quero animar vocês. A gente tem que se animar, não é? E torcer para o lado bom. Tudo isso vai passar. Daqui um mês já está bem melhor. Daqui a 2 meses pode se refrescar. Pode agradecer a Deus. Só que tem que continuar. O povo que vacinar, que vacinou, que vai vacinar, tem que continuar nos mesmos mandamentos do Ministério da Saúde e dos governos. Que Deus abençoe. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para a irmã Cleonice e os irmãos da igreja lá. Fala o nome. Santa Catarina. Ela fez a igreja sozinha. Ficou muito tempo fora da igreja e o Espírito de Deus usou ela para fazer um templo e depois ligar. E a equipe foi lá. Graças a Deus. Queria também lembrar da irmã Gildete, que está para lá de Feira de Santana. E os irmãos que estão em feira, na Baraúna. Os irmãos também de Morro do Chapéu, de Cafarnaum. E os irmãos, eu falei de Queimadas, não. Queimadas da Gildete. Mas eu queria lembrar que é muita igreja que nós temos em Sergipe. Quase todas as cidades têm um templo próprio em Sergipe. Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias. Também em Pernambuco, na direção do mensageiro Roberto. Tem em Canhotinho e tem
Belém de Maria. Também, já que eu falei, queria lembrar também dos irmãos de Minas Gerais, não só Poços de Caldas e por aí, mas queria lembrar também do ministério grande que tem. Fala o nome do local. Felisburgo, Minas Gerais. Belo Horizonte também. Mandar um abraço para o irmão Valdir e a missionária e a família toda. E todos os irmãos. Também queria lembrar de Brasília. O ministro de Brasília e os irmãozinhos de lá. Eu estou querendo ir lá. Aí também quero lembrar aqui do irmão Francisco. O irmão está sempre falando, orando. A gente quer ir lá, que é em Ribeirão Preto. Tem mais lugar? Tem muito lugar. Como? Rio de Janeiro. Principalmente as igrejas do morro. Deve ter uns 3 morros lá. Igrejas Sinas de Belém do Rio de Janeiro. Um grande abraço para os irmãos do Rio. Olha aqui para vocês, ó. O que é? Ele está lembrando, vale a pena. Em toda a Baixada Santista, desde lá, do marido da Vicentina que Deus levou. Fala o nome dele. Caraguatatuba, mas o ministro lá. Alcetides. O quê? Alcetides. Alcetides. É isso, porque também não tenho visto ele. Que Deus abençoe toda a Baixada Santista, desde São Sebastião até lá a Ilha Comprida. Que Deus abençoe. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Lembra que eu fiz um culto profético falando coisa séria sobre a salvação da alma. Abre os braços assim, fala. Como? Quarta-feira tem ceia. As igrejas estão fechadas para obedecer a lei, mas os irmãos todos estão convidados, podem ir, que é individual. Passa na unção, que a unção é coisa de Deus. E pega a ceia, tem um vidrinho que a pessoa pega, né? Vai ser entregue, você pode tomar em casa como for. Não tem nada de tumulto, de gente, nem nada. A igreja é preparada sobre essa parte, através do ministro Nelson, graças a Deus, e os outros ministros. Vocês aí, olha, a paz do Senhor. Fala amém. Fala amém. Amém. Tá bom.